Por que o narcisista te manipula? Porque simplesmente nós não sabemos estabelecer limites no relacionamento. O limite nada mais é do que estabelecer um respeito. Olha, é até aqui. Daqui para cá, você já ultrapassou sua linha, você já está avançando o sinal vermelho e aqui fica o meu respeito. A partir do momento que nós deixamos essa fronteira aberta, nós permitimos que o narcisista, cada vez mais, ele vai se apoderando de nós. Da mesma forma que uma criança, ela vai testando seus pais na paciência, na permissividade, o narcisista também vai fazendo a mesma coisa. Ele vai testando aqui, vai testando aqui, ele tá vendo, aqui eu posso, aqui eu posso. Só que nós, na maioria das vezes, nós viemos de uma família tóxica, ou até mesmo de uma mãe tóxica, de um pai narcisista. E aí, quando nós conhecemos o narcisista, fica uma coisa tão familiar, você pensa, nossa, mas ele tem uns traços iguais da minha mãe, parece meu pai. Aí você fica apaixonada por aquela criatura, porque você se sente acolhida, porque na verdade, se você foi criada por uma família narcisista e conhece um outro narcisista, você não vê diferença. E a probabilidade de você ser manipulado é muito maior. Então, como você já foi criado com narcisistas e que eles já eliminaram sua identidade, o seu grau de pertencimento ao gênero humano, então você fica muito mais vulnerável. E como todas as vezes quando você quer mostrar a sua personalidade, a sua identidade, a sua individualidade para a sua família, você imediatamente é boicotado. Não te respeitam, ou quando você, por exemplo, é advogado, é engenheiro, a profissão que você sempre é menosprezado. Sempre o vizinho é mais importante. Então você acaba gerando dentro de si uma desconfiança de si mesmo. Então, se você já foi criado dessa maneira, e o narcisista depois com o tempo, ele vê como que você foi criado, porque ele vê no dia a dia, nos eventos da família, aniversários, ou no almoço de domingo, como que você é tratada pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus familiares, e você vê o como que eles de repente te manipulam, o quanto que você acaba se retraindo, o quanto que você permite que eles te abusem. E, consequentemente, nós estamos dando a faca e o queijo na mão do narcisista para ele fazer a mesma coisa conosco, porque aí ele acaba vendo, pela nossa conduta com os nossos familiares, também de que ele pode fazer a mesma coisa. Aí você pode pensar, mas é diferente, eu vou colocar limites em pai e mãe? Sim. Eu vou colocar limites em vó? Sim. E não importa a idade. Limite nada mais é do que o seu autoconhecimento, a sua autoproteção, o amor por si mesmo. Não importa a idade. A pessoa pode ter 100 anos. Todos devem nos respeitar. E não importa se é pai, se é mãe, se é avó, se é tio, se é tia, quem for. Respeito é bom, todos gostam e eu exijo. Eu respeito os outros e exijo ser respeitada. Eu sou assim na minha profissão, nós vemos que até o código da OAB, ela exige o dever de urbanidade. Existem muitos advogados que só Jesus na causa. E eu, por muitas vezes, eu falei assim, doutor, vamos acordar? Isso é tudo da OAB, ele diz urbanidade. É o dever de ser cordial, de ser respeitoso com o próximo. Não é apenas uma faculdade, mas é um dever imposto a todos nós. Então, a partir do momento que você não estabelece esse respeito, você está se traindo. Sim, você está traindo a si mesmo. Só que muitas de nós, quando nós estamos num relacionamento com um narcisista, nós nem pensamos mais em nós. Você, na verdade, nem se reconhece mais no espelho. Você, às vezes, o nosso corpo, de tanto nós implodirmos, porque nós não podemos falar um A para o narcisista. Se você faz tudo para o narcisista, mas não fez uma vírgulazinha que ele pediu, já é sinal de Terceira Guerra Mundial. E aí você fica com medo de expressar suas opiniões e por muitas vezes o seu cérebro fica a mil e aí depois você quer falar alguma coisa, você engole, e o que acontece? Você pode desenvolver doença autoimune. Você pode ter uma série de reações alérgicas, cardíacas, respiratórias. O nosso corpo ele entra em convulsão. Então, é importante nós estabelecermos limites não apenas em relacionamentos com narcisistas, mas em
todos os relacionamentos. Principalmente nós, depois que passamos por um abuso, por um trauma, né? Por esse TAP, que esse trauma patológico, desse relacionamento amoroso patológico. No RAP, quer dizer, relacionamento amoroso patológico, é que são tantas siglas que a gente vai aprendendo, eu ainda não sou 100% da área, né? Eu tô estudando ainda e sou vítima, então entendo muitas coisas, parece que os livros ficam falando ali comigo, parece que os livros, eles estão contando a minha história de vida, e aqui eu venho para compartilhar com vocês. Então, quando nós passamos por um relacionamento amoroso patológico, nós ficamos com medo de cair num próximo. Sim, e a probabilidade de você cair num próximo relacionamento, se você não se tratar, é de quase 1 em 1. Você cair num próximo relacionamento com narcisista, ou até pior, com psicopata. Nós sempre dizemos que a aspiração do narcisista é ser um psicopata. Todo psicopata é narcisista, mas nem todo narcisista é psicopata. E aí nós ficamos com medo, sim, porque a nossa vibração está lá embaixo. Nós não sabemos colocar limites. Então a nossa mãe narcisista, se você já identificou lá no meu vídeo que eu falo sobre as características, se você consegue decifrar se a pessoa realmente ela está encaixada como narcisista, se pelo menos 5 delas já é considerado como narcisista, não serve como diagnóstico, mas apenas como um certo norte para você, então você já fica pensando, eu preciso pôr limite. Aí o maior obstáculo que nós sentimos é o medo. Vence o medo, vai com medo e tudo. Eu sei que as primeiras vezes que nós começarmos a estabelecer limites, eu digo que impor limites seria uma coisa muito arbitrária. Eu não gosto de impor nada, eu não gosto dessa palavra imposição. Mas chega uma parte que você é obrigada a impor sim. Tipo, olha, assim como no direito a gente fala, o seu direito termina onde o meu começa. A sua liberdade termina onde a minha começa. Então, você tem que me respeitar. Vai até aqui. E é respeitar em tudo. Respeitar em escolha religiosa, na cor do batom que você vai usar, na roupa que você vai usar, no tipo de corte de cabelo, de cor de cabelo. É respeito. Muitas das vezes nós temos filhos rebeldes porque ele quer chamar a atenção dos pais. Às vezes pinta lá o cabelo de azul, nada contra quem pinte, mas às vezes pode ser para chamar a atenção do pai e da mãe, tipo, hello, I'm here, estou aqui, olhe para mim, eu existo. E quantas vezes nós, filhos de narcisismo, nós queremos ser vistos pelos nossos pais, mas nós nunca somos vistos pelos nossos pais. Muito pelo contrário, se você é filho único ainda é pior, porque filho único, ele reúne numa só pessoa a criança dourada e o bode expiatório e também a criança invisível. Porque quando o narcisista tem mais de 2 filhos, mais de um filho, ele escolhe como criança dourada, o outro como bode expiatório, mas nada impede de também eles acabarem invertendo os papéis entre eles mesmos, tudo para poder saudar um maravilhoso narcisista, porque como o narcisista é uma perfeição em criatura, né? Lógico que ele tem que ter um filho perfeito, porque senão, imagina o que os outros vão dizer, que ele só fala mal dos outros filhos, então sinal que ele também não é bom, né? Então ele tem que ter um filho exemplar para ele também se exaltar. Então, só que filho único não tem escapatória não, cara. O negócio é punk. Então se você não faz uma coisa que a sua mãe não quer ou o seu pai não quer, você tá lascado. E fala aos 4 ventos as maiores atrocidades. E aí você pensa, é minha mãe, já tem tantos anos, fico quieto, falo. Geralmente, quando nós não temos como mais estabelecer contato zero, às vezes não dá pedra cinza, fica quieto. Mas, desde que não atinja a sua honra, tudo tem que ter limite nessa vida. Tudo, inclusive os pais, eles não podem simplesmente falar o que querem para humilhar, deixar o filho para baixo, imputar falsamente um crime sabendo que o filho não cometeu. Tudo na vida existem limites e o respeito é a pedra-chave, é a pedra mestra para nós. Espero que você tenha gostado do meu vídeo. Curta e compartilhe o máximo possível para nós podermos alcançar e ajudar mais pessoas que sofrem tanto dessa violência psicológica que é torturante. Siga-me nas minhas principais redes sociais em Adjudando, advogada sempre te ajudando. Fique com Deus e já dá tudo certo.